Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal e tem tido paciência em nos escutar, tá bom? O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que eu estava aqui pensando um pouco, porque eu estou sozinho, né? Minha filha saiu, foi com a mocidade para Moqui e minha esposa tá viajando, fez uma viagem curta, saiu de manhã, precisou ir numa cidade e fazer alguma coisa, já estava tudo acertado. E agora eu devo ir buscá-la. Tá certo? Mas enquanto não dá a hora, eu vou gastar o meu tempo aqui para nós conversarmos um pouco, tá bom? E vamos falar de um assunto interessante, que o inimigo, ele te conhece, tá? O inimigo invisível das nossas almas, ele te conhece. Ele sempre está por perto, procurando um jeito de deixar você menos feliz ou atrapalhar a sua vida. Mas há situações que nós favorecemos a interferência do inimigo na nossa vida. Se nós tivermos alguns cuidados, ele terá dificuldade de minar a nossa vida e nos destruir, alterar a nossa forma de pensar em relação a Deus, e seremos crentes fortes, homens de Deus, mulheres de Deus fortes, abençoados pelo Senhor. Os embates, eles sempre vão existir, de uma forma ou de outra, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, a gente precisa ter paciência com as coisas, procurar entender bem as coisas. Quero deixar aqui um texto básico, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 21, terminando no verso 25, que diz assim, essas são as palavras de Jesus. Jesus dizendo assim: quando o valente guarda armado sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Grave isso. Vou repetir o versículo de novo. Lucas 11, verso 21 a 25. O que Jesus diz? Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Olha só como é que é o negócio. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo isso? Muitos querem a segurança de Deus, mas não está com Deus. Está entendendo? Vamos lá. Verso 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Esse é o estado do homem antes de aceitar Jesus como Salvador. Você consegue me entender? Eu vou repetir o versículo 24. O que Jesus disse? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Verso 25. E chegando, acha varrida e adornada. Certo? Vamos ler o verso 26 para compreensão melhor. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. Ou piores, né? Piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Consegue entender? Não basta a vida cristã
Não basta apenas você aceitar a Cristo como Salvador e não fazer nada para manter essa fé, manter essa decisão que você tomou. Você que é servo de Deus há muito tempo, você até que é um obreiro da casa de Deus, um ministro, tome cuidado com isso. Porque há ministros que quando ele cai nesse estado aqui, ele acaba despregando tudo o que ele pregou antes e acaba desviando parte do povo. Consegue me entender? Então, olha só. Jesus falou, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, tudo quanto tem está guardado. O inimigo, o teu inimigo invisível, ele te conhece. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe do que você gosta. O inimigo, o invisível das nossas almas, por muitas vezes, ele fez a investida frente a frente. Mas ao longo dos anos, o inimigo percebeu que esse tipo de investida não daria certo. O que ele está fazendo agora nos tempos atuais? Ele está tumultuando a vida dos servos de Deus. E os servos de Deus não conseguem compreender que esse é um plano maligno do inimigo para poder desviá-lo do propósito em que para qual ele foi chamado. Aí é muito comum você ver hoje, nos dias atuais, pessoas que outrora eram pessoas poderosas em Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas produtivas, pessoas que vinham pessoas de longe procurá-lo porque ele tinha algo a oferecer de Deus para outras pessoas. E hoje essas pessoas estão caídas. Por que estão caídas? Estão caídas, não acreditam mais nas coisas, desqualificam a palavra de Deus, perde o seu tempo contendendo. O que a Bíblia diz na palavra de Deus? Que ao servo do Senhor não convém ser contencioso. Você sabe o que é contencioso? Contencioso é pessoas que gostam de tirar questões. E quando se tira questões e contendas e discussões a respeito das coisas, sem nenhum tipo de respaldo bíblico, mas é pensamento humano, isso acaba prejudicando o bom andamento da obra de Deus. E acaba impedindo que outros acreditem na palavra de Deus e sejam de fato servos de Deus. Porque as pessoas estão observando que aquela pessoa que deveria passar uma mensagem positiva não está passando. O segundo estado é pior do que o primeiro. Aí a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, quando Jesus... Por que Jesus falou isso? Aleluia! Por que Jesus falou isso? Ele foi confrontado. Jesus foi confrontado. Você está pensando que foi fácil para Jesus também? Não. O que os fariseus disseram? Se nós voltarmos no verso 14 e lermos, o que está dizendo? E Jesus, o texto diz, aqui já é o narrador, e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. O demônio que estava na pessoa fazia com que a pessoa ficava mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão do milagre que viu. Mas alguns deles diziam, ele expulsa o demônio por espírito de Beelzebul, príncipe do demônio. Jesus estava fazendo o bem. Jesus estava libertando uma vida que estava oprimida pelo mal. O que ele escuta? E os outros tentando, pediam-lhe um sinal. Né? As pessoas queriam, que negócio é esse aí? Você curou esse homem aí? Que sinal você nos dá aí de que essa cura realmente veio de Deus? Olha o que Jesus passou.
E às vezes nós enfrentamos algumas discordâncias e nós queremos desviar da fé. Está entendendo? Olha lá, verso 16. E outros, verso 17. Mas ele, Jesus agora, o narrador dizendo, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesmo cairá. Olha como é que Jesus começa a falar as coisas diante da afronta que lhe deram. Ele esclareceu um negócio. Como é que pode? Ele, sendo da parte de Deus, utilizar os meios demoníacos para expulsar um espírito mau. Tem cabimento. É isso que ele estava tentando dizer. Descendo, verso 18. E se também Satanás, Jesus falando, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Rebatendo o que os camaradas falaram lá atrás. Ele está expulsando o demônio com o espírito de Beelzebul. O verso, pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. O verso 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Aí que Jesus vai descendo e vai dizendo, no verso 21, a leitura que eu fiz anteriormente. Ele diz assim, quando um homem, um valente, guarda armado a sua casa em segurança, tudo quanto tem está guardado. Então, o segredo da vida do servo de Deus é ele guardar bem a sua fé, guardar bem a sua casa. E para ele fazer isso, ele precisa adquirir algumas coisas. Ele precisa ter conhecimento de Deus. Ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Esse servo de Deus, ele precisa ter a essência de Deus na sua vida. Por isso nós vemos muitos crentes oscilando para um lado e para o outro. Há crentes que eles estão mais oprimidos do que os que estão lá fora. Não melhoram, dão trabalho, criam contendas no meio do povo de Deus, desviam alguns da fé, desencoraja aqueles que estão tendo coragem. Você consegue me entender? Isso já é o segundo estado, porque o espírito mau voltou e viu que esse crente não estava fazendo nada, foi e entrou nele de novo. É sério esse negócio. É fato que nós, como servos de Deus, nós vamos ter problemas em algum ponto ou outro. Afinal de contas, que tipo de homens que somos, que quando surge um problema, nós logo saímos da linha de combate, da defesa da fé, e entramos para uma linha de pensamento contraditória àquilo que Deus pensa. Deixamos o inimigo minar nossa mente de tal forma que ao invés de nós combatermos o mal, nós se aliamos ao mal. Quantos que se aliaram ao mal? Quantos que preferiram se aliar ao mal ao invés de combatê-lo? Porque para combater o mal não é de peito aberto. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E para estar cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa buscar a Deus. Eu falei que um dia, num desses vídeos que eu gravei, eu falei que os discípulos saíram para poder fazer a obra de Deus. Quando eles voltaram tristes, mestre.
não conseguimos expulsar aqueles camaradas lá. Por quê? O que Jesus falou? Essa casta não sai a não ser com oração e jejum. Aleluia! Oh, glória! Então, se você quer ser um bom crente, fazer a diferença, pague o preço. Quantos minutos de leitura você tira por dia? Leitura bíblica. Quantos minutos de oração você tira por dia? Quantas orações você faz por dia? Os muçulmanos fazem 5 orações diárias. E tem crente que ele não faz uma oração nem para comer. Quer enfrentar o diabo? É sério o negócio. As pessoas, eu vejo, me desculpa a franqueza, eu vejo festa demais e pouca verdade. Eu vejo muito engano nas palavras das pessoas e pouca verdade. As pessoas querem só aqueles momentos de alegria. A vida é séria. A vida tem seus desafios. Na festa, quando nós estamos... Não estou falando que a igreja não pode fazer festa. Estou falando festa no sentido figurativo. As pessoas só querem a festa. Mas e depois da festa? Em que a vida segue o seu curso normal. Em que temos que enfrentar as lutas diárias. Quais são as lutas diárias de uma pessoa? Muitas. Muitas são as lutas diárias de uma pessoa. São dívidas para pagar, às vezes a falta de emprego, às vezes a pessoa paga um aluguel, o aluguel atrasa, a água atrasa, a luz atrasa, as contas atrasam. Isso é lutas diárias. Agora, além das lutas diárias, agora vem a luta espiritual. Uma família, ela pode passar até necessidade. Pode acontecer uma família passar necessidade. Mas se ela é uma família unida, o inimigo nunca terá poder sobre essa família. Foi a palavra que Jesus disse aqui, mesmo ele sendo hostilizado ou tentaram desqualificar Jesus. E isso acontece muito no meio do povo de Deus. Acontece muito. Às vezes, eu já falei aqui algumas palavras. A maioria das pessoas, elas julgam as coisas pelo volume e pelos olhos. E se enganam. E isso não é um defeito só dessa geração. É um defeito de gerações anteriores. Lembra de Samuel quando foi consagrar um rei? Chegou lá o bitelão musculoso. Aqui Samuel falou assim: ih, rapaz, é esse camarada aí. Deus falou assim: ô Samuel, que é isso, Samuel? Você tá vendo por fora, Samuel, mas eu vejo o coração. Às vezes a pessoa tá bonita, bem requintada, mas o coração tá cheio de amargura. Ah, papai do céu, você tá entendendo? As pessoas julgam as coisas com os olhos. E aonde elas deveriam ver a presença de Deus, elas não veem. Oh, meu Deus do céu. É igual um conto aí que falaram uma vez aí, que o pregador estava pregando e falando uma palavra assim: pegarão em serpentes e ela não lhe causarão dano algum. Contaram a história que conta, né? Aí veio uma pessoa lá do meio do... Igual os fariseus fizeram com Jesus aqui. Falaram que ele estava expulsando o espírito com o Beelzebul. Outros estavam pedindo prova por que ele estava fazendo aquilo. O que fizeram?
Aí diz a pessoa que estava contando a história que o pregador está falando: pegarão coisa mortífera e não causarão dano algum, tal, e pegarão em serpente e tal. O cara pega lá aquelas cobras venenosas e joga dentro da igreja e fala: aí, pastor, você estava pregando aí que pegarão em serpente e não farão coisa alguma? Pega essa serpente agora aí. E a igreja ficou parada. Isso é a história que se conta. A igreja ficou parada. E agora? Pega ou não pega essa cobra? Veio uma irmãzinha lá, de cabecinha branca. Pegou a cobra. Eu tô te falando. Tá entendendo? Que se nós formos olhar e medir as coisas, muitas das vezes pela sua beleza, pelo seu volume, nós se enganamos. Samuel se enganou sendo um profeta de Deus. O profeta que Deus... Se bem que Samuel não tinha um poder natural para prever que aquele homem era ou não era. Quem falava em Samuel era Deus. E Samuel, quando entra aquele homem, um dos filhos de Jessé, Samuel fala assim: é esse? Aí Deus fala assim: Samuel, não é. Você está olhando o exterior, mas eu olho o coração. Veio um, não é, Samuel. Veio outro, Samuel, também não é. Veio outro, também não é. Daqui a pouco, Samuel pergunta: acabou os meninos aí da casa? Jessé falou: ah, pai, tem um menino lá no pasto lá, cuidando das ovelhas. Aí Samuel já estava sendo tomado pelo Senhor. Samuel falou assim: então nós só sentaremos à mesa quando esse menino chegar. Porque Samuel já sabia que Deus já tinha, não que Deus tinha rejeitado aqueles homens. Eles não eram a pessoa que Deus estava querendo separar para ser o rei. Porque, raciocina comigo, o rei que Deus escolhia tinha que gostar de gente. Tinha que ter compaixão pelas pessoas. Agora, o que Deus faz? Samuel falou: só vamos sentar mesmo quando ele chegar. Chega agora um rapazinho ruivo, parrudinho na verdade, mas ruivo, baixinho, não era alto. Não vou dizer que ele é muito baixo igual a mim, que eu tenho 1,63, eu acho, se eu não estou enganado. 1,63 ou 1,67, eu não sei. Eu sou baixo. Mas ele era de baixa estatura, ruivo, não era aquele cara que tinha aquela presença igual aos outros, mas Deus falou assim: Samuel, é ele. Você está entendendo? Então, não subestime o Senhor. Está entendendo? Então, quando o servo de Deus ele passa a observar as coisas numa visão em que Deus, na ótica de Deus, as coisas ficam diferentes. Diferenças vai ter, dificuldade vai ter, pessoas que não gostam disso ou de uma coisa ou outra vai ter, mas o que Deus falou pra gente? Cumpre a tua chamada. Foi assim que Deus falou, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: cumpre o teu ministério. Aleluia. Porque se não fizermos isso, o inimigo vai minar nossas vidas. O inimigo ele vai nos impedir de enxergar as benevolências de Deus. Quando Geazi vai falar com Eliseu: Eliseu, meu senhor, tem um exército assírio na nossa porta. E Eliseu, naquela tranquilidade de quem tem Deus na vida, falou assim: esquenta não, Geazi. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Geazi falou. Olha a diferença. Aí precisou Eliseu orar a Deus, falar: Senhor, abre o olho de Geazi, porque ele está enxergando outra coisa, está enxergando volume demais aí.
e não está vendo o que o Senhor realmente tem para nós aí. Quando os olhos de Geazi abriu para ver aquilo que Deus tinha preparado, os exércitos do Senhor estavam tudo lá. Não adianta nada nós servirmos o Senhor e não vivenciarmos a sua essência. O inimigo, ele vai nos derrotar. Que adianta? Eu uso o microfone, louvo o nome de Deus, falo que Deus é bonito, daqui a pouco estou reclamando. A Bíblia diz que a nossa boca não pode ser uma fonte de duas águas. Que sai água doce e água amarga. Ou nós falamos uma coisa, ou somos coerentes naquilo que falamos, ou não. Não adianta eu ir para o microfone, falar umas palavras lá só para agradar as pessoas que estão lá. E depois, dentro da realidade da vida, eu sou contraditório. O que é isso? Eu vou lá, falo, mas quando é para mim poder exercer aquilo até que falei, eu estou fazendo tudo errado, tudo diferente. O inimigo não está tomando as minhas forças aí? A Bíblia diz que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. Devem deixar a carne e se encher do espírito. Uma vez ou outra vai ter problema. Não vamos dizer que não vai ter problema. Vai ter problema. Mas o que você está fazendo para poder manter a tua casa segura? Você está com a sua mente nos pensamentos aí de fora? As palavras persuasivas de engano estão te enganando? Quero garantir para vocês você que está me assistindo sempre, não há uma igreja sadia sem a presença de Deus. A igreja sempre terá os seus problemas. Mas se há nessa igreja pessoas comprometidas com o Espírito Santo de Deus, comprometidas com a sua palavra e com a sua verdade, a igreja será sempre essa igreja vitoriosa, adornada pelo Espírito Santo. E essa igreja é a mesma igreja que terá pessoas com problemas. Mas você vai querer ser essa pessoa com problema? Seja esse valente que Jesus falou aqui, ó. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está em segurança tudo quanto tem. Aleluia! Glória a Deus. Agora, vamos falar a verdade aqui, baixinho para ninguém ouvir. Tem uns homens molenga aí, não tem? Meu Deus do céu, que homem molenga. Não é para ninguém escutar, não. Será que esses homens que nós estamos falando de hoje, que são valentes só no microfone, eles encarariam o que Pedro encarou, o que Paulo encarou, o que João encarou? Nada. Eles passaram para o lado do inimigo. Você sabia disso? Eles iam passar para o lado do inimigo. É sério o negócio. Tem gente que não está preparado para o calor do combate. É só de conversa. Qualquer coisinha que acontece, ele já tá se entregando. Que tipo de crente é esse? Uns crentes chorão, reclamão. Que é isso, gente? Uns almofadinha. Querem sentar no banco e ouvir palavras agradáveis, sendo que estão em pecado. Querem que os homens de Deus sério, que têm compromisso com Deus, querem que eles aceitem o pecado.
Nós somos chamados para arrepiar mesmo. Nós somos chamados para poder ser o contradizente desse mundo decaído. Agora, se nós queremos ficar de conversinha mole aí, eu não vou dizer que nós temos que sair para ir brigando todo mundo, não. Nós temos que ser cristãos coerentes. Olha a quantidade de escândalo que estão dando aí. Você acha que nós vamos ficar vendo essas coisas todas acontecer e não vamos dizer nada? Vamos ficar falando, não, deixa pra lá, isso é fim dos tempos, tá bom, vamos fazer o nosso social aqui e tá bom, não vamos falar nada não. Ezequiel 33, para nós poder terminar, porque acho que eu já estou passando do ponto, para eu chegar atrasado lá onde eu quero. Ezequiel 33. Bom, alguns dizem que é Velho Testamento, não vale mais, né? Arranca da sua Bíblia, então. Né? Desses conversa mole aí. Arranca, pede eles para arrancar a Bíblia. Daqui a pouco não vou ter nenhuma folha da Bíblia. Né? Ezequiel capítulo 33, se você tiver um tempinho, você lê lá, aqui ó. Ezequiel 33, o ofício do verdadeiro profeta. Ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo o atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas agora, contra o atalaia, o profeta que não fala, ó. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, não avisar o povo, se a espada vier e levar uma só vida dentre o povo, o seu sangue demandarei da mão desse atalaia. Então o verso 7 diz, que Deus falou para Ezequiel, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciará da minha parte. Então nós temos que buscar mais a Deus, cuidar da nossa vida espiritual, se abastecer de Deus espiritualmente, buscar sua palavra, ser homens e mulheres de oração.